Gente querida, bom dia a todos, graça e paz, beleza de culto, igreja cheia, mar de criança, que coisa bonita. Eu fico pensando de onde veio toda essa gente, de onde surgiu tanta criança. E a maravilha é saber que se a igreja não crescer evangelizando, pelo menos vai crescer através de reprodução biológica, né? Pelo menos nós estamos gerando filhos aí que vão levar a fé adiante. Então tá bom, beleza, estou muito feliz com tudo que estou vendo hoje aqui na nossa igreja. Que beleza de domingo, como é bom reencontrar a igreja cheia, tantos irmãos amados e queridos. Nós vamos dar sequência hoje à série de mensagens sobre o Evangelho de João. Mais uma vez, é necessário que eu dê uma palavra de esclarecimento para a igreja. De modo diferente de outras igrejas, de outros pastores, e com isso aqui não estou fazendo uma análise comparativa, não estou fazendo aqui, não estou emitindo juízo de valor. Estou dizendo que a nossa igreja optou por uma espécie de pregação que permite a Bíblia pautar o púlpito. Eu não sou o tipo de pregador que durante a semana tem liberdade para escolher a passagem sobre a qual vai pregar, e que prega de acordo com a sua inclinação de momento. Por que eu estou dizendo isso? Nós fizemos opção, já há muitos anos, de pregar livros inteiros da Bíblia. Então, estamos vindo de uma exposição longa, que durou não sei quantos anos, sobre o Evangelho de Marcos, e nos encontramos agora no meio de uma exposição sobre o Evangelho de João. Isso significa, portanto, que eu chego aqui em alguns domingos com um texto que a gente poderia considerar que faz parte daquelas passagens bíblicas que comunicam muita consolação ao coração humano. Mas tem domingos que eu olho para o texto e digo, meu Deus, não há como extrair tanta consolação assim dessa passagem sobre a qual eu devo pregar nesse domingo. É um texto que confronta. E é da natureza da Bíblia, portanto, e mediante esse exercício dominical, nós percebemos esse fato, consolar e perturbar. Porque essa é a nossa condição. Nós somos seres que precisam ter as lágrimas enxugadas. Por isso, a pregação não pode ter um foco voltado exclusivamente para a confrontação. Há pessoas que chegam aqui no domingo muito machucadas pela vida. Contudo, infelizmente, nós somos fazedores de guerra. Provamos de infelicidade, mas também somos maus. E por isso, esse elemento de perturbação tem que estar presente na pregação. E nisso consiste a dificuldade do ministério de pregação. Por isso que essa não é tarefa para toda a membresia, requer um chamado. Pois todo domingo o pregador se depara com um auditório misto, composto por pessoas que se converteram e pessoas que não se converteram ainda. Composto por pessoas que estão precisando ter suas lágrimas enxugadas e composto por pessoas que estão precisando se arrepender. Bom, tudo isso para lhes dizer que não posso prometer hoje termos uma experiência muito confortável, porque eu vou ter que falar hoje sobre Judas Iscariotes. O texto de hoje é sobre o discípulo que traiu. E o tema, portanto, dessa pregação é a conversão insincera. Ou quando um discípulo não passou ainda pela experiência de novo nascimento. No caso de Judas, não haveria de ser salvo jamais.
Então vou pedir que vocês abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não por se preocupar com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Vamos ter um momento de oração. Houve uma queda aqui no meu retorno. Por favor, peço um help. Vamos ter um momento de oração. Não canso de dizer que a tarefa do pregador é diferente da missão de um âncora de telejornal. O âncora tem somente a preocupação de informar. O pregador de transformar vidas. Então, por isso, nós precisamos desse elemento, da unção do Espírito Santo, que faz com que a informação passada ilumine a mente e aqueça o coração. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque não temos como mensurar nessa manhã o que teve que dar certo em nossas vidas para que estivéssemos aqui. Número incontável de enfermidades das quais Tu nos preservastes. Passando pela violência da nossa cidade, e chegando, Senhor, ao próprio desejo de estar num templo cristão para buscar a Tua presença. Tudo isso é graça. Por isso nós o adoramos. Senhor, estamos aqui na esperança de que Tu nos concedas o Teu perdão e que o recebamos, confiando mais na Tua misericórdia do que na nossa inocência. Estamos aqui porque não conseguimos viver sem transcendência. Fazemos parte daquela fração da sociedade que pode ser considerada a fração dos perturbados. Olhamos para este mundo e nós não nos satisfazemos com ele. Estamos certos que fomos criados para um outro mundo. Pois, como disse Santo Agostinho, dá-me a ti mesmo, pois sem ti, ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Por isso, Senhor, nós pedimos o alimento espiritual. E como vamos tocar num tema tão sério, sensível, e que requer grande porção de sabedoria espiritual, nós rogamos a Ti, ó Criador do universo, a assistência do Espírito Santo, a fim de que Tua palavra transforme para sempre as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos parentes queridos que aqui não se encontram. Livra-os de todo mal. Preserva-os, Senhor, do pecado. Ajude-os, Senhor,
a sentirem o que nós sentimos quando estamos na sua presença. Fica conosco. Cerca a igreja com teu exército angelical. Concede-nos proteção, Senhor, espiritual, a fim, Senhor, de que ao término desse culto possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente nesta manhã Deus falou com a sua igreja. Em nome de Jesus assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. A vida de Judas Iscariotes revela o quanto uma pessoa pode ir longe na sua experiência de cristianismo sem conversão. É a grande lição que a vida desse homem nos ensina. A tal ponto que, se compararmos a vida do verdadeiro cristão, mais frágil, com a vida desse falso cristão, que foi longe no seu conhecimento intelectual, no contato com a palavra de Cristo, no caso de Judas Iscariotes, no contato literal, pessoal com Jesus Cristo, nós chegaremos à conclusão que o falso cristão é crente e que o pobre, frágil, verdadeiro cristão não nasceu de novo. Estudar sobre a vida de Judas, pensar sobre a experiência desse homem, é de ser essencial importância para esse momento da história do cristianismo na nossa nação. Repito o que tenho dito a exaustão nessa igreja. O comportamento dos evangélicos nas redes sociais, a sua estupidez, a sua truculência, sua falta de discernimento espiritual, a facilidade com que o evangélico escarnece, trata com sarcasmo dos seus irmãos na fé, de modo direto, pessoal, é um dos sintomas desse cristianismo sem conversão presente no nosso país. Nunca a igreja foi tão parecida com a sociedade não cristã. Podemos dizer que hoje a grande diferença entre os protestantes brasileiros, os chamados evangélicos brasileiros, e os que estão do lado de fora, consiste no fato de que no domingo nós estamos num templo cristão. Mas quando pensamos na forma como administramos os nossos recursos financeiros, como conduzimos o nosso casamento, a relação com os nossos filhos, na forma mediante a qual nós lidamos com os graves problemas sociais e injustiças desse país, revelamos que os templos evangélicos do país têm recebido milhões de consumidores de religião, interessados nos benefícios periféricos do cristianismo e, contudo, completamente desconectados da essência da fé cristã e daquilo que especialmente o Senhor Jesus veio fazer pelo homem e pela mulher. Judas teve acesso a todos os bens espirituais que se possa imaginar, exceto a obra da graça regeneradora do Espírito Santo em seu coração. Ele viu Jesus Cristo. Ele conviveu intimamente com Jesus Cristo durante 3 anos. Ele testemunhou os milagres. Ele participou das pregações de Cristo.
ele foi designado pessoalmente por Cristo para fazer parte do colégio apostólico. Consequentemente, não se escandalize com o que eu vou dizer, não entre em crise teológica com o que eu vou declarar. Recebeu dons espirituais. Fez parte daquele grupo que saiu pelo mundo operando milagres em nome de Cristo. E, contudo, nunca nasceu de novo. É saudável, ao nos depararmos com uma passagem como essa, que olhemos para a vida de Judas Iscariotes e submetamos a nossa própria vida a um autoexame, a fim de sabermos se estamos na religião de Maria ou na religião de Judas. Lá estavam os dois diante do mesmo fato, com respostas, contudo, diametralmente opostas ao privilégio de estar na presença de Cristo. Maria, derramando o perfume de nardo puro sobre a cabeça de Cristo, quando esse perfume alcançou os pés do seu Salvador, ela os enxugou com seus cabelos, transformando em toalha os seus próprios cabelos. Tamanho encanto, tamanha gratidão, tamanho êxtase que experimentou na presença de Cristo. E Judas, planejando a morte de Cristo e estendendo as mãos para o local onde se recolhiam as ofertas designadas para o sustento de Cristo e dos apóstolos e ajuda aos pobres, a fim de desviar dinheiro da própria igreja. Quais são, portanto, as características do falso discípulo? Eu me lembro de um sermão de Jonathan Edwards, no qual ele fala que no dia em que os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal do Deus Santo para prestarem contas das suas ações, alguns ministros serão chamados para testemunhar contra a vida de membros de suas igrejas, que a despeito do acesso a todos os privilégios espirituais, ao conhecimento, à sólida doutrina, pouco proveito tiraram disso. Portanto, é essencial que pensemos na vida desse homem e respondamos a seguinte questão. Olhando para a vida de Judas Iscariotes, que características ou que sinais nós podemos em sua vida encontrar e que são considerados pelas Sagradas Escrituras característicos de uma falsa experiência de conversão. Ele andava com o Senhor Jesus. Ele era chamado de cristão. Ele operava milagres. E outro ponto, ninguém desconfiava do seu mau caratismo. Ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Ele que administrava os recursos que os apóstolos e Cristo recebiam pelo caminho, e conforme eu acabei de lhes dizer, que eram usados para a manutenção do próprio Cristo, dos seus discípulos, e o socorro aos necessitados. Quais são as características, portanto, da falsa experiência de conversão? Bom, em primeiro lugar, a associação insincera a Cristo. Está associado a Cristo. Frequenta igreja, foi batizado, participa da ceia. Tem no seu automóvel um adesivo, eu amo a Cristo.
ou a logomarca da sua igreja. Contudo, nunca sentiu a doçura do mel. Nada entende sobre Jesus, o só pensar em ti enche-me o peito de dulçor. Não conhece essa linguagem. Porque é membro de igreja, participa das classes de escola dominical, foi batizado, toma da ceia do Senhor, revela até mesmo interesse por teologia, por história da teologia, está familiarizado com as biografias dos grandes luminares da igreja, está apto até mesmo para dar aula na escola dominical ou pregar. Contudo, sua associação a Cristo é carente de autenticidade, é insincera. O texto diz que Judas estava para trair a Cristo. O que significa hoje, no nosso contexto, trair a Cristo? Para Judas significou vendê-lo por 30 moedas de prata. Como que nós podemos fazer o mesmo nos dias de hoje? Permitam-me fazer 3 declarações na perspectiva de se responder essa pergunta. Em primeiro lugar, dizer-se cristão e não viver o cristianismo. Outro dia encontrei um amigo meu e ele disse a seguinte coisa: Antônio, não consigo mais voltar para a minha igreja de origem, que cresceu, e hoje eu estou frequentando uma igreja no morro da região metropolitana de Niterói, e um lugar até perigoso de se ir. Uma igreja pequena, muito pobre. Mas eu não aguentava mais a falta de verdade da igreja a qual eu frequentava. Aí ele me contou a seguinte história: que ele parou para rever algumas anotações. Ele tem o hábito de anotar o que o pastor prega. E ele percebeu que, não poucos domingos, o pastor foi fiel às Sagradas Escrituras e apresentou o conselho de Deus para a igreja. Aí ele me disse: Antônio, mas a impressão que eu tenho aqui naquela igreja, as pessoas têm um filtro. Elas só deixam passar o que é do seu interesse. E retém tudo o que as desagrada. Então essa é uma forma de você trair a Cristo. Você dizer que é cristão e não viver o cristianismo. Você pode pegar o ateu, o agnóstico que quiser, que tem desferido os mais severos golpes contra a nossa fé. Contudo, os estragos que um falso convertido causa, a causa de Cristo, são incomparavelmente muito mais graves. Peguem a bancada evangélica em Brasília. Quem causa mais estrago à causa do evangelho? Aqueles que os evangélicos chamam de esquerdopatas e que atacam os nossos valores? Ou os que se dizem conservadores? Que defendem até mesmo algumas das causas para as quais os evangélicos são tão simpáticos, mas que simplesmente não têm caráter, são canalhas.
Então essa é uma forma de trair a Cristo. Você que declarar que é cristão, levar esse santo nome, e contudo, não encarnar o cristianismo. Não viver a vida que Jesus Cristo viveu. Permitam-me, para concluir esse ponto, só mencionar uma denúncia que Jonathan Edwards faz sobre esse cristianismo sem conversão. Ele diz a seguinte coisa: uma característica desse cristianismo sem conversão é a falta de simetria de caráter. Você percebe que o sujeito é uma monstruosidade, hipertrofiado. Tem uma cabeça imensa de tanta teologia, mas nenhum corpo de verdade. Não tem alma. Não tem vida. Ele é ortodoxo, mas está morto. Quem tem contato com ele passa a lidar com o cristianismo como um cientista lida com seu campo de investigação. Interesse intelectual. Sem afeição santa. É o tipo, por exemplo, que você o vê combatendo o aborto. E que se dirige a algumas pessoas chamando-as de abortistas. Só que o menino é parido. Nasce e cresce numa favela do Rio de Janeiro. Uma bala perdida explode sua cabeça. E o zelo por aquele feto não é mais encontrado. Qual o problema? Estou dando um exemplo, poderia dar muitos outros. Falta de simetria, há uma anomalia. Porque tem que haver, se o amor é verdadeiro, simetria de compromisso com a promoção da vida humana. Então nós percebemos como que as causas são seletivas. As causas que a igreja abraça. E que, em geral, as causas que implicam em risco de morte para os cristãos são colocadas de lado. Enquanto que aquelas que são menos custosas são ardorosamente defendidas, especialmente nas redes sociais. Repito, podem dizer que eu sou chato, que eu sou cansativo, que eu sou repetitivo. Mas tomarmos conhecimento no Rio de Janeiro que 51 crianças foram vítimas de bala perdida nas favelas do Rio de Janeiro e a sociedade não protestar, e a igreja não está na vanguarda da promoção da justiça, é prova que o nosso cristianismo faliu e que não conseguimos mais entender a essência da fé cristã. O que tem feito as pedras clamarem no nosso país, com pessoas que não se imaginam colocando o pé na igreja, falando aquilo que deveria ser proclamado do púlpito. E o pior é quando esses temas são trazidos para a igreja, alguns dos seus membros ameaçam dar no pé. Sugerem que não vão mais contribuir com a igreja, que não tem interesse mais em aparecer numa igreja que os chama para serem sal da terra e luz do mundo
em especial mediante um compromisso com a verdade, mesmo quando esse compromisso é custoso para a igreja. Acabei de ler a biografia de Martin Luther King. É tônica da biografia inteira de Luther King. A tristeza de lidar com setores inteiros da igreja do seu tempo que fizeram pouco caso da luta dos negros pelos seus direitos civis, políticos e sociais. É interessante que muitos daqueles pregadores que se recusaram a marchar com o grande pastor Batista tiveram seus nomes varridos da história. Ninguém se lembra deles. Enquanto que Martin Luther King, que com muita dificuldade conseguia apenas aparecer no domingo na igreja, porque passava a maior parte do seu tempo dando a cara, enfrentando a maldade, mas não sem bombas estourarem na sua casa, sem ter que lidar diariamente com ameaças de morte. Teve seu nome preservado, ganhou um prêmio Nobel, e foi com emoção que outro dia passava por uma rua de Washington com o nome Avenida Martin Luther King. Entenda uma coisa, alguém pode dizer, ele fugiu do seu chamado. Ele deveria estar evangelizando, em vez de lutar pelos direitos civis dos negros. Olha, mas se você tirar William Wilberforce da nossa história, se você tirar Martin Luther King, se você tirar Rembrandt, Johann Sebastian Bach, se você tirar Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, esses homens que contribuíram para a produção da justiça, do direito, da ciência, das artes, simplesmente, o cristianismo será varrido da história, ninguém nos levará a sério, pois o chamado da igreja é para que ela seja uma cidade edificada sobre o monte. E a igreja jamais é cidade edificada sobre o monte, enquanto apenas fala bem e não vive bem. O que significa trair a Cristo? Dizer-se cristão, mas usar o cristianismo em proveito próprio escuso. É o caso de Judas. O interesse dele era grana. Ele via dinheiro circular entre os apóstolos. E ele se manteve ali, naquele convívio, enquanto isso lhe era lucrativo. Assim também nós podemos manter essa espécie de relação utilitarista com a igreja. E são esses que mais trazem prejuízo para a causa do cristianismo. Um pouco de fermento leveda a massa. E essa raça de murmuradores acaba contaminando o resto da igreja. Eu falo isso não apenas da nossa igreja, do país inteiro, igreja em qualquer canto do planeta. Foi o que Judas fez. Ele foi o primeiro, quando viu a mulher pegando 300 dias de trabalho e jogando sobre a cabeça de Cristo. Perfume valia 300 denários, foi a aritmética feita pelo próprio Judas. E tudo leva a crer que ele foi o proclamador daquela indignação falsa que contaminou os apóstolos e levou os apóstolos a concordarem com Judas e condenarem Maria. Então é claro que quem tem uma relação utilitarista com a igreja, que frequenta a igreja em busca de um calmante religioso, que frequenta a igreja para não se divorciar, porque o conservadorismo da igreja é interessante para manter o seu casamento e os filhos afastados das drogas.
Quem vem para cá, como vai para o Barra Shopping, é lógico que não vai ter o mínimo interesse sobre obra missionária, sobre dar voz para os sem vozes, dar voz para os sem voz, dar visibilidade para os invisíveis. Esses não verão interesse em fazerem parte de uma instituição cujo objetivo consiste em morrer para que outros vivam. Terceiro lugar, traímos a Cristo quando dizemos que somos cristãos, mas não vemos excelência em Cristo. Ou pelo menos não buscamos ver excelência em Cristo. Não investimos na nossa relação com Cristo a fim desse nível de amor por Cristo nos levar a praticar o cristianismo. Mais uma vez, faço minhas as palavras do grande Jonathan Edwards. Ele diz a seguinte coisa: as demandas éticas do cristianismo são de tamanha magnitude. Dar o outro lado da face. Caminhar a segunda milha. Falar bem de quem detona a sua reputação. Orar por quem quer a sua caveira. Essa coisa só faz sentido para a vida daqueles cujo coração foi tangido pela graça. E que, portanto, viram formar no seu peito aquilo que Edward chamava de afeições santas. Afeições tais como zelo, gratidão, temor. Por que eu digo isso? Judas e Maria, diante do mesmo fato, Jesus Cristo. Maria, curvada, na casa de Simão leproso, enxugando, desatando os nós dos seus cabelos e transformando o cabelo em toalha. E naquele único encontro, despejando sobre o Senhor Jesus o equivalente a 1 ano de trabalho, 300 denários. 1 denário era o salário recebido por 1 dia de trabalho. Ela derrama 300 denários. E Judas, com ares proféticos, dizendo que aquele dinheiro deveria ser economizado a fim de que fosse investido no pobre. Não havia afeição santa em seu coração. Ele não sentia deleite em Cristo. Ele não via excelência em Cristo. E permitam-me dizer, ou você resolve esse problema logo, ou esse lugar vai ser um tormento para você. Ainda mais se você estiver frequentando uma igreja cuja pregação é expositiva. Você acha que se eu tivesse interesse em grana, em fazer essa igreja crescer, conhecendo me permita-me dizer, num ato aqui de loucura, conhecendo a natureza humana como eu conheço, eu escolheria um texto sobre Judas Iscariotes para um domingo de manhã? Faz sentido uma coisa como essa? A possibilidade de gente entrar aqui e desaparecer depois de uma pregação como essa é concreta. Só que eu assumi o compromisso com a igreja de expor um livro inteiro das Sagradas Escrituras, e o texto de hoje é sobre Judas Iscariotes. Sobre gente que não se converteu. Que é uma desgraça para a causa do Evangelho. Os maiores adversários do cristianismo sempre foram seus próprios membros.
Os membros de igrejas tidas como cristãs. Daí a importância de você cultivar o espírito e pedir graça a Deus para conhecer o coração de Maria e quebrar o vaso de alabastro da sua vida. Há um tipo de linguagem aqui, nesse lugar, que só pode ser decodificada por quem nasceu de novo. E outro ponto, o convívio aqui dentro, com pessoas que não nasceram de novo, ou com irmãos que nasceram de novo e que, contudo, permanecem na imaturidade, na infância espiritual, requer verdadeira conversão para que se torne suportável. E não há mínima dúvida que em toda igreja como essa tem gente irritante, tem gente insuportável, tem gente hipócrita. Daí a necessidade imperiosa de termos aquela espécie de afeição que foi encontrada no coração de Jacó, por exemplo. Que eu acho uma história magnífica, uma verdadeira referência, ilustração de como que o homem deve se relacionar com o seu Criador. Todos vocês sabem da história, da relação de Jacó com Raquel. Fascínio que ele tinha por Raquel. E na cultura daquele tempo, era possível o homem construir famílias poligâmicas. Raquel tinha uma irmã chamada Lia, e ambas eram filhas de um homem chamado Labão. Labão pediu que Jacó trabalhasse para ele durante 7 anos para ter a mão de Raquel. Mediante um estratagema, ele fez com que Jacó trabalhasse 7 anos não por Raquel, mas sim por Lia. O que o levou, portanto, a trabalhar mais 7 anos para ter o amor da sua vida legalmente nos seus braços. Comentário da Bíblia. E aqueles anos foram como poucos anos, pelo muito que ele amava Raquel. Repito, vou usar o português da rua, isso aqui é um porre para quem não se converteu. É coisa de você passar de carro, isso aqui, sabe, esse negócio é lembrança de momentos ruins. Especialmente se o pregador tem como objetivo, em vez de transformar uma igreja num hospital, com pessoas eternamente enfermas, reclamando da vida e sendo mimadas do púlpito, declarar que um lugar como esse é um quartel, que Deus manda a sua igreja marchar, que o Rio de Janeiro está entregue às trevas e que essa igreja tem que profetizar, pregar o evangelho, dar voz para o oprimido, se erguer contra a violência, porque é muito sangue derramado. Perante uma sociedade que não pode, de modo algum, esperar a tragédia alcançar a sua vida, a fim de se comportar como gente. Quarta-feira agora, vocês me verão na porta do Palácio Guanabara. Porque essa semana a família da Maria Eduarda, que foi morta, Maria Eduarda, 2 anos atrás, vai fazer 2 anos no próximo dia 30 de março desse ano. 30 de março. Uma data que pararia cidades americanas e cidades europeias. Mas não para o Rio de Janeiro, porque a gente não sabe nem onde é Costa Barros. E
E uma criança negra, é claro, ela é matável. Ela pode morrer numa escola pública municipal. Não pode morrer de bala perdida no Santo Agostinho. Mas numa escola pública municipal, em Costa Barros, está longe do meu quintal. Só que a família ligou para mim e disse o seguinte: Antônio, vai fazer 2 anos que Maria Eduarda morreu. Ninguém mais fala sobre Maria Eduarda. A família até disse, fala-se sobre Marielle, que é legítimo. Foi um ser humano que foi executado covardemente por bandidos. Bandidos que contam com a impunidade no crime contra a vida. Apenas, foi o que eu disse essa semana nas entrevistas, do total dos 750 mil detentos brasileiros, apenas 11% estão atrás das grades por terem praticado crime contra a vida. Alguma coisa precisa ser feita. E nós vamos levar todos os pertences da Maria Eduarda para a porta do palácio. E uma bandeira do Brasil toda furada, como se tivesse sido metralhada. É importante que uma igreja que está há tantos anos submetida a esse tipo de pregação, periodicamente repactue sua relação com o seu pastor. Se você não gosta desse discurso, por favor, entenda que eu estou totalmente preparado para ser pastor num outro lugar. Mas não vou viver o que um pregador do Nordeste disse para mim sobre o que ele julga ser a experiência de muitos pastores no Brasil. A igreja não paga o salário do pastor, a igreja compra o pastor. 0 chance de eu me calar. 0 chance de eu me calar. 0 chance de não estar, a não ser que Deus me leve, no Palácio Guanabara, nessa quarta-feira, pedindo para que o governador do Rio de Janeiro assuma esse passivo do governo Pezão. Creio que isso glorifica a Deus. Creio que quem nasceu de novo não pode ver uma menina de 13 anos levar um tiro na cabeça numa escola pública, pobre, uma menina que sonhava em ascender socialmente através do ensino e da prática de esporte. Ela sonhava em ser jogadora de basquete. É chato esse discurso, você entrou aqui com seus problemas, você esperava ter suas lágrimas enxugadas. O método de Deus é o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Arregacemos as mãos. Passemos a nos preocupar com o que preocupa a Deus. E como eu já disse, é exaustão nessa igreja, e Deus passará a se preocupar com o que preocupa a nós. Digo com sinceridade, jamais quero ser um fardo para a vida da igreja. E certamente tem púlpito diferente do púlpito dessa igreja. Você vai encontrar as centenas do Rio de Janeiro. Há 36 anos eu estudo esse livro. Manhã, tarde e noite. O meu entendimento do conteúdo desse livro me leva a crer que quando uma igreja toma consciência do fato que crianças pobres estão morrendo de bala perdida nas favelas da cidade, essa igreja se cala, essa igreja está apagando a luz. Ela é luz negra. É melhor que ela não exista. Porque fará com que pessoas associem o cristianismo a uma caricatura do cristianismo. Quando eu vejo reclamações nas redes sociais, comentários que são feitos sobre a nossa fé, o ódio que muitos revelam com relação à igreja, percebo com muita clareza que essas pessoas estão, em grande parte, revoltadas
é com o que nós fazemos com a nossa fé. É o nosso obscurantismo, a nossa insensibilidade. Porque, preste atenção, olha aqui, falando de pastor para a igreja, falando com toda sinceridade, permita-me dizer que talvez seja um exercício inconsciente de vaidade, mas que Deus tenha misericórdia de mim. Se o preconceito fosse completo, permitam-me dizer, nós não teríamos a cobertura dos meios de comunicação brasileiros e do mundo que nós temos nas manifestações que nós fazemos. Vou mais longe. Eu não daria a quantidade de entrevistas ao vivo que eu dou para todas as emissoras de televisão. Todos sabem que eu sou ministro do Evangelho. Todos. Eu não daria entrevista como tem dado para o RJTV, para o Bom Dia Rio. Não teria matéria nossa como teve essa semana no Jornal Nacional. Fotos das nossas manifestações se espalhando pelo planeta, se o preconceito fosse preconceito com o evangélico. Esse povo não teve preconceito com Martin Luther King. Não houve preconceito com o bispo Desmond Tutu. Há preconceito quando ocorre uma defasagem entre o que falamos e a forma como nós vivemos. Por isso, uma passagem como essa é de essencial importância para a saúde da igreja. Uma igreja como essa tem que ser um lugar que asfixie homens como Judas Iscariotes. Gente que não se converteu e não vai se converter nunca. O ambiente tem que ficar insuportável, permitam-me dizer, palavras da própria Bíblia, para esses servos das trevas. Ele tem que, entre nós, dizer o seguinte, não dá para conviver com essa gente. Não há espaço para eu me criar no meio dessa igreja. O ar é irrespirável para mim. E foi o que aconteceu com o próprio Judas, que acabou se suicidando. Então nós traímos a Cristo quando dizemos que somos cristãos e não vivemos o cristianismo. Quando dizemos que somos cristãos, mas usamos o cristianismo em proveito próprio. Ou quando dizemos que somos cristãos, mas não vemos excelência em Cristo. Não amamos a Cristo. E esse amor não suaviza as lutas que temos que enfrentar quando nos dispomos a servir integralmente, de modo simétrico, a Jesus Cristo. Segundo lugar, segunda característica do falso convertido. Eu já lhes apresentei a primeira, com 3 subdivisões. A associação insincera a Cristo. Judas traiu a Cristo, não havia sinceridade na relação com Cristo. O que significa trair a Cristo? Eu lhes apresentei 3 subdivisões do primeiro ponto. Número 1, dizer-se cristão e não viver o cristianismo. Número 2, dizer-se cristão, mas usar o cristianismo em proveito próprio escuso. Número 3, dizer-se cristão, mas não ver excelência em Cristo. Nós precisamos de Marias e não de Judas Iscariotes. Nós precisamos desse amor extravagante, que é esse amor extravagante que fará com que corramos riscos por amor a Jesus Cristo. Nem sei se eu posso falar isso. Mas vamos lá. Talvez a igreja possa me ajudar em oração. Há um empresário cuja segurança é feita por policiais militares. Um empresário cristão. O policial teria dito para ele, para os filhos dele, não andarem com os meus filhos, sob risco de serem executados também. E que o risco de eu ser executado seria concreto.
Fui conversar com ele. Ele me disse, olha, o seu carro pode ter GPS, eles põem GPS para te monitorar. Você estaciona o carro num shopping, no aeroporto Santos Dumont, o sujeito entra e põe uma escuta dentro do seu carro. Eu falei, olha, só estou conversando aqui com você para saber o que me cabe fazer, mas vai dizer, pode espalhar por aí, que eu não recuo nunca. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando eu visito um site de segurança pública e descubro que na Alemanha 96% dos homicídios são elucidados. No Japão, 95%. Na Inglaterra, 81%. No Canadá, 80%. Nos Estados Unidos, 64%. No Brasil, 8%. E que nós temos matadores profissionais. Que nós temos gente no nosso meio, no nosso país, que recebe para matar. E que se dedica a essa profissão cretina, diabólica, que destrói vidas humanas, arrasa com famílias inteiras, porque sabe que não vai parar atrás das grades. Se eu me calar diante das oportunidades que Deus está dando a essa igreja de testemunhar da justiça de Cristo do lado de fora, o Espírito Santo vai se apartar dessa igreja. O nosso candelabro vai ser removido desse lugar. Essa igreja vai murchar porque ela tem um chamado, ela tem uma missão. Deus abriu portas. Não todos os ministros do país têm oportunidade de falar para milhões de pessoas, como Deus tem concedido à nossa igreja. Como que eu vou dizer não para essa oportunidade? Como que eu vou me calar tendo acesso às informações de que disponho? Subindo os morros da cidade, entrando nos presídios, em contato com os parentes de vítima. E essa é a característica desse falso discípulo. O olho dele estava no gasofilácio. Uma pregação como essa era insuportável para ele, porque fala de custo, fala de morte, fala sobre entrega. E não sobre como a relação com Cristo pode viabilizar os seus projetos de poder, ou econômicos, ou sexuais. Segunda característica do falso convertido. Ele menospreza os irmãos. Olha o que Judas fez com Maria. A mulher entra na casa de Simão leproso, completamente abalada emocionalmente, mas em razão de ver em Cristo algo que ela não encontrou em nenhum outro homem. Ela derrama o vaso de alabastro com unguento sobre a cabeça de Cristo. 1 ano de trabalho, transformado em liturgia, em culto, em adoração. O que Judas faz? Espalha entre os discípulos que aquele comportamento era por demais extravagante. Que Maria estava desperdiçando dinheiro que poderia ser usado por uma causa dos necessitados. Em completa desconsideração pela vida daquela que deveria ser considerado por ele, ou considerar por ele, irmã em Cristo.
ele difama Maria. Ele leva pessoas a se indignarem com Maria. Ele faz com que pessoas vejam Maria como uma desequilibrada. Como alguém que não sabia medir as consequências dos seus atos. Essa é uma característica do falso convertido. Ele ignora os irmãos. Ele julga os irmãos. Ele dissemina calúnia entre os irmãos. E que privam os irmãos na fé do patrimônio mais importante que um ser humano pode ter nessa vida debaixo do sol, que é um bom nome. Se dependesse de Judas, o nome de Maria estaria associado à loucura. Maria seria uma neurótica, uma desequilibrada. Enquanto Judas julgava Maria e levava os discípulos a avaliarem Maria do mesmo modo, o Senhor Jesus declarava: onde for pregado o Evangelho, esse culto que ela me prestou hoje será proclamado para a memória dela. Então é uma pessoa que divide os irmãos. É uma outra característica do falso convertido. Por quê? O olho dele está nos benefícios que ele pode oferir do seu contato com o cristianismo. Não há fome e sede de justiça. Não há o desejo de expandir o reino de Cristo. Não há paixão por Cristo. Ele vê que é um bom negócio estar entre os cristãos. Terceira característica do falso convertido. E aqui, mais uma vez, o que vai ser dito do púlpito da nossa igreja tem sido ignorado pelos evangélicos do nosso país. Ou seja, não está presente em muitos púlpitos. O que não significa que Deus esteja se agradando de nós, porque uma coisa é professar uma boa teologia, outra coisa é viver à altura daquilo que se acredita ser verdadeiro. Pois bem, uma outra característica da falsa conversão é a ausência de amor pelo pobre. Se você não ama o pobre, você é um filho de Satanás. E o engana quem diz que seus dízimos, suas lágrimas derramadas nos cultos, as mãos levantadas, sua frequência à igreja, que isso seja sinal suficiente de que você nasceu de novo, enquanto você ignora o que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é membro da sua espécie e que carece dos recursos desse mundo para viver com dignidade. Olha o que a Bíblia fala sobre Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariotes, versículo 4. Um dos seus discípulos, é impressionante dizer que ele era discípulo, gente. A Bíblia chama Judas de discípulo. Chama de calvinista. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, discípulo que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Domingo que vem nós vamos tratar dessa declaração. Por que essa conversa? Porque Jesus só falava sobre o pobre. A mensagem de Cristo está repleta de alusões aos pobres. Ele chegou ao ponto de dizer: eu vim para anunciar o evangelho para os pobres. Vai dizer para João Batista que o evangelho está sendo pregado para os pobres. No dia do juízo final,
a autenticidade da fé dos que, ao longo de sua vida, se apresentaram como crentes, será comprovada pela espécie de relação que mantiveram com os pobres. Porque se você viu um ser humano nu e não vestiu, se você viu um ser humano faminto, não alimentou, se você viu um ser humano sedento e não saciou sua sede, se você viu um ser humano atrás das grades e não se preocupou com o seu confinamento, a luz da graça divina não raiou em seu coração. Você está de olho na bolsa. Você não está de olho em Cristo. Você não está quebrando o vaso de alabastro. Você não está doando sua vida. Então o texto declara a seguinte coisa. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? Um ano de trabalho, repito. E o valor não foi dado aos pobres. Palavra do evangelista João no versículo 6. Leitura que o Espírito Santo fez da alma de Judas Iscariotes. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Daí uma evidência de que ele não havia nascido de novo. Ele não se preocupava com os pobres. Explique o ponto, pastor. O senhor está trazendo conteúdo alheio à nossa fé. Pastor, isso aí está cheirando marxismo. Calma aí, vamos entender o ponto. Vamos entender o ponto. Por que nós precisamos de salvação? Se estivesse num culto pentecostal, eu diria: irmão, diga aí, por que a espécie humana precisa de salvação? Esse é o ponto central da fé cristã. Por que Jesus veio? Qual é o veredito da Bíblia? O que há de errado com a nossa espécie? O veredito é claro: a espécie humana desaprendeu a amar, os seres humanos não sabem amar, os seres humanos são egoístas, os seres humanos fabricam guerras, os seres humanos convivem pacificamente com a fome e com a miséria. Mas eu amei a humanidade, enviei o meu, isso eu não entendo, enviei o meu único filho para salvá-la, a fim de morrer pelos pecados dos homens, e pelo Espírito Santo os ensinar a amar. Quando o Espírito Santo regenera uma pessoa, essa mesma pessoa tem o seu coração preparado pela graça de Deus para amar. E se esse princípio do amor está presente no seu coração, ele vai se manifestar em todas as suas expressões. Será um amor simétrico, não seletivo, não ideológico. Você vai gritar pela Marielle, vai gritar pela Maria Eduarda e pelo sargento da Polícia Militar que morreu numa operação. Ninguém vai poder dizer que a sua atuação é ideologicamente condicionada, porque pelo fato de você ser de Jesus, você chora a morte de todos. E não tem político corrupto de estimação. Profetiza para todos. Como? Uma pessoa que viu a Jesus, meu Deus, viu a glória, é a habitação do Espírito, foi regenerada, seu nome está escrito no livro da vida, ela é considerada sal da terra e luz do mundo. Me explica como que essa pessoa pode ver um membro da sua espécie quebrado, moído, privado de oportunidade de ascensão social. E essa mesma pessoa tratar com indiferença. Por isso eu diria para você a seguinte coisa: não toque no tema do pobre se você não está certo do que está falando, porque Deus vai te julgar. Não mexa com essa causa irrefletidamente.
Eu diria para você o seguinte: não brinque com Pedro, Mateus e Alissa, meus filhos. Não menospreze os meus irmãos na fé. E Deus diz para você: saiba o que você vai falar sobre o necessitado. Porque do ponto de vista ético, essa é causa central do reino de Cristo. Judas ignorava os pobres. Judas não via Cristo no pobre, Cristo no nu, Cristo no faminto, Cristo no sedento. Quarto lugar. Outra característica do falso convertido que a gente vê presente na vida de Judas. A Bíblia diz que Judas usava a igreja. O texto declara que todo aquele discurso dele sobre justiça social tinha uma agenda oculta. Qual era a agenda oculta? Pegar aquelas ofertas e desviá-las para a sua própria conta bancária. O que significa, portanto, que falar bem sobre a causa do pobre não é sinal de novo nascimento. E lamento, e aqui vai uma crítica para uma outra banda da igreja, que tem um discurso muito afiado sobre a justiça social, mas não entende nada sobre Maria quebrando o vaso de alabastro sobre Jesus Cristo. E eu não conheço ninguém que seja efetivo na obra missionária sem que o coração esteja ardendo de paixão por Jesus Cristo. Porque essa paixão que nos move, essa paixão que nos torna criativos, é essa paixão que nos faz enfrentar o perigo. Essa paixão que nos leva a dizer, sem chance de recuar: se eu recuar, será uma traição metafísica. Estarei pecando contra... Meu Deus, o que rege minha vida, o que me impede de enlouquecer? Não há como recuar, minha vida está intimamente ligada a essa palavra, e essa palavra é intimamente ligada a essa causa. Usar a igreja. Ninguém tem esse direito. Usar a igreja. Judas usava a igreja. E há pessoas que infernizam a vida dos missionários cristãos, dos pastores, daqueles que pensam na igreja manhã, tarde e noite, em razão do fato de estarem mais preocupadas em terem seus interesses pessoais atendidos pela igreja do que em promover o reino de Deus. Usar a igreja. Essa causa deve manter todas as demais causas em atitude de subserviência a ela. Não podemos, como igreja, muito menos como instituição, ter comportamento que faça com que pessoas não consigam se imaginar no nosso meio pelo simples fato de não acreditar em nós, de não nos terem como confiáveis, como coerentes. A causa da República não é mais importante do que a causa de Cristo. Não posso tomar decisão na vida, em que esfera for, que crie obstáculos para pessoas se aproximarem do Evangelho de Jesus Cristo.
Judas, portanto, usava a igreja em vez de servir a igreja. Por fim, último ponto. O que caracteriza a falsa conversão? Olha lá, Judas, discípulo, conhecendo teologia, testemunhando milagres, convivendo intimamente com Cristo, vendo Cristo andar por sobre as águas, sem nunca ter nascido de novo. Eu já lhes apresentei 4 respostas. Vamos a elas, só para recapitular, para refrescar sua memória. Em primeiro lugar, associação insincera a Cristo. Primeira nota, o primeiro fato da vida de Judas que nos chama a atenção é que ele se relacionava com Cristo a quem ele estava para trair. Está claro isso para vocês? Relação insincera com Cristo. O que significa? Dizer-se cristão e não viver o cristianismo. É melhor você estar do lado de fora. Você é uma ameaça maior à causa de Cristo do que qualquer ateu que queira escrever um texto qualquer para desconstruir o cristianismo. Como disse Billy Graham, não há instituição que esteja seriamente ameaçada pelos inimigos de fora, a não ser que já tenha sido seriamente enfraquecida pelos inimigos de dentro. O que significa trair a Cristo? Dizer-se cristão, mas usar o cristianismo em proveito próprio, escuso. E ainda, dizer-se cristão, mas não ver excelência em Cristo, nem se preocupar em ver excelência em Cristo. Segundo lugar, menosprezar os irmãos, julgar os irmãos. Entrar no recôndito do coração dos irmãos, fazer análise intuitiva do comportamento dos irmãos. Disseminar calúnia, tal como Judas, portanto, fez com relação a Maria. Espalhou pela casa que Maria era uma louca, que havia perdido o juízo ao derramar 300 dias de trabalho num único instante sobre o corpo de Jesus. O que é trair a Cristo? Dizer-se cristão, mas não ver excelência em Cristo. Não amar a Cristo, não se deleitar em Cristo, não conhecer a alma de Maria. Em segundo lugar, eu lhes disse que significa menosprezar os irmãos, julgá-los. Em terceiro lugar, ignorar os pobres. Observe só esse sinal, gente, era um sinal muito eloquente. João percebeu isso, ele não se preocupa com os pobres. O interesse dele está focado nesse dinheiro que é arrecadado para ajudar os pobres. Quarto lugar, usar a igreja. E em quinto e último lugar, ter na vida amor maior do que o amor por Cristo. Judas era fascinado por dinheiro. Foi ontem a TV Câmara, da Câmara dos Vereadores, me chamou para uma entrevista. Deu uma entrevista para o Jornal da Câmara e para um programa que vai ao ar. Ela me perguntou, o que está por trás da morte da Marielle? Eu falei, olha, engana-se quem pensa que é ideologia. Que um sujeito vai praticar um crime daquele porque não gosta das bandeiras ideológicas da Marielle. Ninguém dá vida para uma coisa como essa. Aí, me esqueci que estava lá, pensei que estivesse no púlpito na nossa igreja, e disse a seguinte coisa, você quer saber de uma coisa? Está gravado. Já mandou até o link para mim. Isso não é ideologia, isso é sexo, dinheiro e poder. É o que une os que trabalham aqui, a classe política, aos policiais da banda podre, aos traficantes, me esqueci de falar, e os pastores. Sexo, dinheiro e poder. Você pode defender a bandeira que for, mas não se meta nos interesses de poder e econômicos dessa raça. E Judas é a prova de que essa gente pode estar entre nós.
Se você me perguntasse o que você mais teme, nada. Para mim, a ameaça mais concreta à minha vida é o fogo amigo. É o ataque que vem de dentro. É essa gente no nosso meio que encontra-se trabalhando para um outro e não para Cristo. São os maiores adversários da causa da justiça, da causa do reino de Cristo, da causa de Cristo. Então Judas tinha essa paixão. Ele era louco por dinheiro. E o que o manteve ligado a Cristo, interessante, Calvino faz um comentário sobre isso, que é de arrepiar. Ele falando, olha o comentário de Calvino, eu li aquilo, eu falei, meu Deus, será que eu devo divulgar isso? Que ele fala sobre o mistério do decreto eterno da predestinação. Porque a Bíblia diz que Judas fez tudo aquilo que havia sido decretado. Olha o mistério, como que uma pessoa pode ser estranhamente, imperceptivelmente, ocultamente julgada por Deus. O juízo de Deus sobre sua vida consistia em Judas ser tesoureiro do colégio apostólico, de lidar com dinheiro. Juízo de Deus não é apenas uma coisa que o coloca de cama, mas é esse endurecimento judicial, que faz com que o Espírito Santo se aparte e você prospere nas suas ambições malignas, assumindo até mesmo um posto como esse, de proeminência na igreja, e que vai ser o caminho da sua desgraça. Que mistério, gente. Que mistério. Aplicação. O que fazer dessa mensagem? Devo pedir perdão a vocês, irmãos? Bom, certamente quando eu entrar no carro, o Espírito Santo vai me lembrar que eu deixei meu temperamento vazar, as tensões do momento, a semana que eu vivi, a semana que eu vou viver, o estado da igreja, que eu percebo viajando pelo país. Mas eu não posso pedir perdão por pegar um texto como esse e dizer o que ele está ensinando. E o texto é duro. E o texto nos chama para nós examinarmos a nós mesmos, a fim de sabermos a qual religião nós pertencemos, a de Judas ou a de Maria. Vamos para a aplicação. O que fazer dessa mensagem? Número 1. Seja fiel. Não traia a causa de Cristo. Se você se apresenta como cristão no seu trabalho, no seu condomínio, na sua universidade, viva como tal. Não negocie princípio. Não emita uma nota que leve pessoas a acreditar num Cristo diferente desse Cristo que levou Maria a derramar o perfume de nardo puro sobre o seu corpo. Peça a Deus fidelidade. Outro ponto. Mesmo quando essa fidelidade lhe for custosa. Mesmo quando você pode mensurar que portas vão se fechar para você, pessoas vão passar a odiá-lo, a persegui-lo, que não vai ser um bom negócio ficar do lado da palavra de Cristo. Mas a causa de Cristo depende desse nível de engajamento que é sempre mantido pela coragem. Coragem. Aquela virtude da qual todas as demais virtudes dependem, como nos lembra C.S. Lewis. Porque sem coragem você só será justo sob certas circunstâncias. Até o momento que a chapa ficar quente. E você não encontrar interesse em dar a vida
por aquele cuja excelência ainda não foi percebida pelo seu coração. Seja fiel. Outro ponto. Ame os irmãos. Não trate Maria como Judas o fez. Não dissemine calúnia. Eu entrava hoje na igreja, o diácono Rogério, naquele jeitão dele, não sei se ele está por aí, ele me disse: pastor, eu queria conversar com o senhor de irmão para irmão. Queria abrir o meu coração contigo. Eu falei: Rogério, maravilha, Rogério. É tudo que eu quero. Eu ficaria triste se eu soubesse o que você pensa a meu respeito pelas redes sociais ou através da boca de terceiros. Que bom que você quer falar comigo. Vem falar comigo, vem conhecer os meus motivos. Vem me perguntar sobre a minha teologia, minhas ambições. O que é que eu faço durante a semana, onde eu estou, o que eu prego. Faça a pergunta que você quiser, eu quero responder. Como diz a Bíblia, se teu irmão pecar contra ti, isso eu não falei para ele, mas deve ser lembrado. Vai, fala com ele. Se ele ouvir, ganhou o irmão. Se ele não ouvir, chama uma outra pessoa, porque pode ser que na presença de um outro irmão, você consiga dissuadi-lo do seu erro. Se ele resistir, convoca a igreja. Se o endurecimento do coração for completo em questão vital, considera o gentio publicano. Questão vital. Que a igreja sempre se dividiu em questões periféricas. Na luta pelos direitos civis, quando eu digo periféricos, estou falando do ponto de vista da doutrina. Embora algumas bandeiras éticas estão longe de serem consideradas periféricas. Mas na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, nem todos pensavam igual. Alguns diziam que o trabalho de Martin Luther King estava levando os Estados Unidos para uma guerra civil. Na luta pela abolição da escravatura, na Inglaterra e nos Estados Unidos, houve pastores, economistas que foram para o púlpito, foram para a sua escrivaninha, sabe, e dizer que se os escravos encontrassem sua liberdade, a economia inglesa, a economia americana entraria em colapso. Nessas questões públicas, que são tão profundamente dialéticas, que a sabedoria está na capacidade de você harmonizar os dois lados de uma verdade, que o erro consiste em você levar um lado da verdade à condição de verdade completa, nós temos que exercer longamente a condescendência cristã em amor. Agora, sinceramente, não dá para ser tolerante com gente que decide abrir mão da comunhão com a igreja, porque um membro ou outro da igreja, ou até mesmo o pastor da igreja, diverge politicamente do seu ponto de vista. Esse é o fim. Esse é o colapso. Esse é o colapso. Todos vocês sabem do meu comportamento nas últimas eleições. Rompi comunhão com os que foram para a porta do presidente eleito celebrar sua vitória? Deixei de abraçá-los e de considerá-los cristãos? Tenho esse direito? Quem abertamente chamou um de vaca, de canalha, perante irmãos que têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato político, não são capazes de dar liberdade para aqueles que não concordam com ele na sua preferência política, e dele discordar, abertamente dizer: eu acredito que você está equivocado. Nós temos motivos para rompermos a comunhão por causa disso? É um absoluto fracasso uma pessoa tomar uma decisão como essa. Irmãos, daqui a alguns anos, esses políticos vão ser varridos dos livros de história.
Ninguém vai se lembrar mais deles. Nós estamos envolvidos com uma causa que transcende a todas essas causas. O ponto que nos une é Jesus Cristo. No essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. E todos com liberdade de falar o que pensam. Somos irmãos. E é natural que pessoas em questões de difícil aplicação, muitas vezes, dos princípios bíblicos, tenham suas diferenças. Agora, eu sair da igreja, porque apesar de um irmão ou outro, ou pastor, apesar de ser fiel ao apóstolo Paulo, apesar de ser fiel ao apóstolo Pedro, apesar de ser fiel a Isaías, Jeremias, ou o próprio Jesus Cristo, demonstra discordar daquele que eu julgo ser a resposta para os problemas do meu país. Irmão, se a condição da comunhão é o silêncio, nós vamos ter aqui a paz do cemitério. E não o exercício daquela liberdade que, mediante o diálogo honesto, faz com que a igreja cresça, amadureça. E que coisa linda! É, apesar dessa diversidade, nós nos amarmos como irmãos. E dizer, nós divergimos. Vez ou outra temos até debates acalorados sobre o tema. Mas nada vai nos apartar da comunhão que temos uns com os outros em Jesus Cristo. Então seja fiel, ame os irmãos. Cuide dos pobres. Estava entrando na igreja 2 semanas atrás, uma senhora da nossa igreja, moradora de favela, veio com o pé enfaixado para mim, o apresentou e disse, está vendo isso aqui, pastor? Foi a ratazana que mordeu meu pé essa semana enquanto eu lavava a roupa. Ela veio debaixo do tanque, pastor, e me deu uma mordida no pé. Ou seja, tem membro da nossa igreja que está recebendo mordida de ratazana dentro de casa. Os presbíteros, os pastores, a junta diaconal estão sabendo disso? Essa justiça tem que começar dentro da nossa casa. E é momento de nós fazermos um inventário, um levantamento das condições sociais dos membros da nossa igreja. Eu temo que tenha gente que vem aqui na quarta-feira e que não se sinta à vontade aqui no domingo porque não tem com o que se vestir. Não se sente vestida adequadamente, com medo de não ser aceita por nós. Repito, quando você falar sobre pobreza no Brasil, saiba sobre o que você está falando. Porque essa causa é central para o cristianismo. E o texto está aqui dizendo que um dos sinais da falta de conversão de Judas Iscariotes era a falta de amor pelos pobres. É o completo fracasso. Completo fracasso. Quarto lugar. Sirva a igreja em vez de usá-la. Judas olhava para o gasofilácio. Ignorava Cristo, os pobres, seus próprios irmãos. Aproveite as oportunidades que essa igreja lhe dá de servir a Jesus Cristo. Se você estiver envolvido de fato com a obra missionária, seja evangelização, abertura de grupos pequenos, trabalho transcultural, a luta pela justiça social, o cuidado dos necessitados da nossa própria igreja. Você haverá de tolerar os erros da igreja dentro da qual Deus o colocou, a qual você deve servir, e em cuja companhia lutar para transformar o mundo. E por fim, conceda
exclusividade a Cristo em seu coração. Que nada concorra na sua vida com a causa de Cristo. Diria para os petistas da nossa igreja, por favor, não coloque Lula, Dilma, à frente de Jesus Cristo. Tenho direito de falar para os bolsonaristas também? Digo mesmo. Não se cale porque você não quer dar o braço a torcer. Somos cristãos. Servimos ao Rei do Universo, que enviou o seu único Filho para a redenção da igreja. E se essa igreja for verdadeira igreja, alguns vão chamar-nos de petistas, outros vão chamar-nos de bolsonaristas, outros vão nos chamar de centro, de esquerda, de direita. O mundo não pode nos entender. Nós somos um mistério, que a nossa cabeça não é a cabeça desse século. Tem horas que você vai estar de um lado, hora você vai estar de outro lado, e vai bater em todo mundo e não vai se calar. Você não vai ser louco de se associar ao poder, porque se as coisas forem caminharem mal com o poder, a credibilidade da igreja afundará juntamente. Que nós tenhamos aqui uma igreja diferente. Uma igreja difícil de ser definida. Defina ideologicamente aquela igreja. É difícil. Qual é a preferência político-partidária daquela igreja? Impossível de ser definida. Impossível. Se formos pensar do ponto de vista do pastor, nós vimos na Copa do Mundo o pastor no Palácio do Planalto, protestando contra o Lula, contra a Dilma, fazendo manifestação na esplanada dos ministérios. Ele bateu no Cabral durante o mandato inteiro do Cabral, fez manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, no governo Alckmin. Foi para Belo Horizonte, no governo Aécio Neves, e profetizou lá dentro, contra as iniquidades do governo de Aécio Neves. Se ele se calar agora, a coisa vai ficar muito esquisita, ninguém vai entender a cabeça dele. E é essa independência que faz com que nós sejamos ouvidos, sejamos honrados, sejamos respeitados. Independência, que faz com que nós funcionemos como consciência da nação. Consciência da nação. O que nos cabe fazer agora? Olhar para o testemunho de Judas Iscariotes e dizer: Senhor, será que essa é a minha religião? Jesus Cristo veio para morrer por esse tipo também de gente. A Bíblia fala de pessoas que estavam perdidas na casa do Pai. Está aí a parábola do filho pródigo para nos ensinar isso. O irmão mais velho, perdido, apesar do contato com Bíblia, com rabino, com sinagoga, com templo, mas perdido. Mas Jesus veio para salvar os que estão do lado de fora e os que estão do lado de dentro. Talvez você esteja se sentindo muito atingido na sua consciência. Ontem, enquanto eu preparava o sermão, eu tremia. É impossível você ler um texto como esse e não perguntar: Senhor, até que ponto eu me pareço com esse homem? O que nos cabe fazer num momento como esse? Em vez de desistirmos de nós mesmos, em vez de nos defendermos, corrermos para Cristo. Pois Ele não haverá de desprezar o coração quebrantado, o espírito contrito, e dizer para Ele: Senhor, eu sou presbiteriano, mas não nasci de novo. Eu sou presbiteriano, Senhor, mas sinto que apesar do meu nome estar rolado no hall de membros da igreja, eu preciso de um coração novo, Senhor. Eu preciso de me tornar mais parecido com Cristo. E a Bíblia diz que é impossível você procurar esse Cristo e não ser abraçado por Ele. É impossível Ele não perdoar. É impossível Ele não comunicar do Espírito Santo para você e fazer com que você saia da religião de Judas
e passe a viver a religião de Maria, quebrando o vaso de alabastro, sua própria vida, a fim de que ela exale o perfume da adoração, na firme certeza que, se assim você o fizer, o próprio Criador vai quebrar o seu vaso de alabastro e haverá de declarar que as suas obras em amor entrarão para a memória eterna do Deus Todo-Poderoso, e que hoje o chama, apesar de, quem sabe, o ter fustigado nessa manhã na sua igreja, mas que o chama para que você com ele se reconcilie e passe a viver uma nova fase da sua relação com Deus. Deixa eu dar um pequeno testemunho que eu termino. Eu estava atravessando a ponte agora. Me veio a lembrança, tantos equívocos da minha vida, tantas áreas que precisam de luz, de arrependimento, de mudança, que eu falei: Senhor, que essa ponte que eu estou atravessando agora sirva de metáfora, de ilustração do que eu espero que tu faças a partir desse domingo da minha vida. Que eu atravesse essa ponte também, que me permita passar sobre esse mar de indiferença, de desamor, de amargor, Senhor. Que o Senhor me ajude, portanto, a me tornar uma pessoa confiável, leal, amiga, doce. Que essa simetria de caráter sobre a qual tanto fala, que seja encontrada na minha vida também. E a certeza que nós temos é que quem correr para Jesus Cristo, com esse coração quebrantado, haverá de receber o seu abraço e um espírito novo, e será encontrado na presença do Deus Todo-Poderoso, prestando a Ele o culto que lhe é devido. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele todo louvor por usar a sua palavra para nos admoestar. A Ele todo louvor por nos sacudir, por nos perturbar, por nos conduzir ao arrependimento. Porque é preferível a lágrima derramada agora, fruto de um coração compungido, tocado pela palavra, do que mais adiante, no conforto de uma religião sem arrependimento, tomarmos conhecimento do fato que banalizamos a graça de Deus. Mas Deus não quer isso para você nem para mim. E por isso uma manhã como essa, é o interesse dele pela nossa vida. Talvez você possa dizer: é evidente que o pregador deixou vazar, a personalidade dele se manifestou. Essa água está saindo com gosto, que é o gosto da personalidade dele, talvez das preferências ideológicas dele. Mas não há mínima dúvida que nós estamos diante de um texto. De um texto que fala de um discípulo que não havia nascido de novo. E que nos chama, portanto, para o mais profundo arrependimento, para a revisão das nossas vidas. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele chama a humanidade, muitos desses que ouviram o chamado, se dirigiram para a igreja, mas sem jamais ter passado por essa experiência de novo nascimento. E eu tenho para mim que é zelo. É zelo revelado por Deus nas nossas vidas, num domingo como esse, termos contato com uma passagem tão difícil de ser digerida, mas que pode nos curar e fazer com que Deus tenha deleite em nós, como Cristo revelou, se deleitar na adoração de Maria. Vamos nos colocar de pé e ter um momento de oração. Senhor amado, muitos são chamados e poucos os escolhidos. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe toda espécie de peixe, peixes bons e ruins. E no dia do juízo final, os peixes bons serão separados dos peixes ruins.
faz sentido para nós, Senhor, uma mensagem como essa. Porque é evidente que grandes estragos na sua causa têm sido praticados por homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que não nasceram de novo. Pai Santo, hoje nós estamos diante desse relato referente à vida de Judas Iscariotes. Discípulo que roubava, que ignorava os pobres, que julgava os irmãos e que vendeu o seu Salvador. Não permita, Senhor, que a instituição religiosa nos endureça. Não permita que percamos a alma, Senhor. Dentro da própria igreja, mexendo com o templo, com os sacramentos, com a tua palavra, mas sem o coração tangido pela verdade. Senhor, se há alguém aqui entre nós, que apesar de membro de igreja, não nasceu de novo, que esta manhã, seja amanhã de novo nascimento, seja amanhã do recebimento de um coração novo, Senhor. Se há pessoas aqui religiosas, mas que não são cristãs ainda, Senhor, que nessa manhã a graça regeneradora venha sobre o seu coração, Senhor, santificando, Senhor, e fazendo com que Jesus Cristo assuma o trono de sua vida. Senhor querido, nós rogamos a Ti pela unidade da igreja. Senhor, nós não queremos a paz do cemitério, nós queremos a liberdade de expressão plena de todos os membros, Senhor. Mas não permita jamais que nos separemos, Senhor, por aquilo que é absolutamente secundário. Que possamos emitir essa nota para o país. O Brasil está fraturado, dividido, respirando ódio. E nós pedimos a Ti, Senhor, não uniformidade de pensamento entre nós, mas harmonia na diversidade. Pedimos a Ti, Senhor, que nos aproximemos dessa religião de Maria. Nós não queremos dissociar o serviço ao necessitado, a obra missionária, do culto que lhe é devido. Queremos que a essência de tudo o que fazemos seja adoração. E o que nos move, Senhor, é o fascínio por Cristo, esse encanto por Cristo, essa obsessão até mesmo por Cristo, e que faz, Senhor amado, que não usemos a igreja, e que faz com que não julguemos os irmãos, e que faz com que não banalizemos o sofrimento do necessitado, e que faz com que busquemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, cerca a igreja com as suas carruagens de fogo, Senhor. Nós sabemos que diante do que está acontecendo na cidade, no país, através, Senhor, do nosso pequeno testemunho, as hostes infernais estão se mobilizando, Senhor, e já estão em atuação para nos calar, para nos silenciar, Senhor, para nos impedir de profetizar nesse país malignamente injusto, perverso. Nós rogamos a Ti, Senhor, doçura, bom senso, amor, visão, intrepidez. Que o perfume de Cristo seja exalado através das nossas vidas, Senhor. Que a beleza de Cristo seja encontrada na vida de cada membro da nossa querida igreja, bem como daqueles que hoje estão nos visitando. Senhor, nós nos lembramos das cartas às igrejas de Apocalipse, de igrejas que tinham perdido o primeiro amor, Senhor.
Igreja que precisavam voltar às antigas obras. Como tu vês essa igreja? Quem nós somos, Senhor? O que tu tens a dizer do nosso conselho, da junta diaconal, dos pastores dessa igreja? O que tu tens a dizer da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como nos relacionamos com os pobres, com os injustiçados, Senhor? O que tu tens a dizer, Senhor, sobre o nosso nível de fidelidade, o compromisso com a salvação dos perdidos? O que tu tens a dizer sobre os nossos casamentos, Senhor? Sobre a relação que mantemos com os nossos filhos, o modo como tratamos as nossas empregadas domésticas, Senhor, aqueles que são funcionários das empresas administradas por nós. Senhor amado, levanta profetas aqui entre nós. Fala conosco, Senhor. Não queremos estar enganados, Senhor. Fala conosco. Queremos ser uma igreja que em tudo o glorifique. Nós queremos que tu olhes para esse pedacinho de terra no Itanhangá e tenha deleite do que tu vês aqui entre nós, Senhor. Que essa igreja seja a menina dos teus olhos. Que tu tenhas prazer nas nossas assembleias santas. Que os nossos cultos sejam amáveis aos seus olhos. Que aqui, Senhor, o vaso de alabastro com unguento seja quebrado. E não apenas aqui, Senhor, mas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na forma como nós nos relacionamos com todo aquele que cruza o nosso caminho. Senhor amado, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Tem compaixão dessa igreja, Senhor. Compadece-te de nós, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo para te dizer, Senhor, que olhamos para esse relato sobre a vida de Judas Iscariotes, Senhor, e sentimos horror, Senhor, por tudo aquilo que esse homem incorporou, representou, Senhor. Seu nome entrou para a história como símbolo de traição. Que esse espírito não entre nós, Senhor, que não esteja presente na nossa querida igreja. São dias tão difíceis, Pai Santo, para a nossa nação. Tanto azedume, Senhor. As igrejas sem identidade, Senhor. Os pastores sendo objeto de escárnio. A nação horrorizada com o que está descobrindo o que ocorre no nosso meio. Senhor, compadece das igrejas do país. Compadece da nossa igreja, porque estamos certos, Senhor, que estamos longe de ser referência para essa nação. Espírito Santo, opera agora entre nós. Oferece à nossa querida igreja aquilo que é necessário para que ela se mantenha unida. E como um só corpo, te servindo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Faz o inusitado. Derrama o Espírito Santo com profusão entre nós. Produz simetria de caráter, Senhor. Que seja a igreja dos encontros de casais, a igreja dos grupos pequenos, a igreja das conferências missionárias, a igreja da marcha nas ruas, Senhor, a igreja que se faz presente nos jornais da cidade, a igreja cuja voz é ouvida, Senhor, a igreja, Senhor amado, que se for arrebatada, vai deixar saudade no coração do povo carioca. Queremos ser luz no Rio de Janeiro, Senhor, e ser protagonistas pela Tua graça, de uma obra nessa cidade, que torne o nome de Jesus Cristo conhecido no planeta, Senhor. É o que queremos, Senhor, a partir de uma ação libertadora no Rio de Janeiro, Senhor, com homens e mulheres num só espírito, marchando vestidos da sua armadura completa.
fincando a bandeira do Evangelho em cada favela, em cada morro, em cada instituição, alcançando ricos e pobres, dando voz para o necessitado, abraçando a polícia, Senhor amado. Oh Deus querido, Deus de toda graça, um povo difícil de ser compreendido, Senhor, mas que Tu conheces e em cujo testemunho, Senhor, Tu te deleitas. É o que pedimos em nome de Jesus.